Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 22 de dezembro de 2022, às 21 horas e 30 minutos, estou eu aqui para fazer uma palestra. Eu quero falar acerca de um assunto dentro do sistema religioso, o assunto que os líderes mais gostam, porque esse assunto é o sustentáculo desse sistema religioso, onde grande maioria dos líderes religiosos, eles fazem questão de doutrinar, de ensinar as pessoas a dizimarem e também a ofertarem. Então, o tema é, no tocante ao dízimo, eles leem a mesma cartilha. O que eu quero dizer com isso é que são muitas denominações evangélicas. Eu não sei precisar quantos nomes, mas são muitos nomes dados a essas instituições religiosas. Tem as tradicionais, que são Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregacional, Wesleyana. Depois surgiram, as mais recentes, Maranata, Nova Vida e outros nomes. E eles se divergem quanto a uma porção de coisas. Cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua tradição, cada um tem o seu costume. Mas, quando se fala do dízimo, todos leem na mesma cartilha. Eu não podia esquecer dos católicos romanos também. Então, querido, essa expressão do dízimo porque sou abençoado, ela está cauterizada na mente dos religiosos. É comum ser dito por eles para justificar a entrega dos seus dízimos. Outros dizem assim: eu dou dízimo porque eu tenho fé. Só dá dízimo quem tem fé. Muitos sustentam também isto. Mas o mais comum é essa expressão: eu dou dízimo porque sou abençoado. Aquelas pessoas que não fazem parte de um contexto religioso, não pertencem a nenhuma denominação evangélica ou católica, eles também não dão dízimo e são abençoados. Eu conheço muitas pessoas que nunca foram evangélicas e, no entanto, vivem uma vida próspera. Eu estou dizendo isso para tentar passar para essas pessoas que assim pensam que não tem nada a ver dar dízimo com ser abençoado. Eles pegam um dos versículos lá do capítulo 3 de Malaquias, quando diz que fazei prova de mim e derramarei bênção tal, sem medida. Então eles pegam esse versículo, esse texto isolado, para dizer a essas pessoas que se elas dizimarem, Deus vai abençoar. Virá bênção sem medida sobre a vida delas. Aí eles pegam um outro versículo que fala do devorador, que vai na vida daqueles que não dão e fará uma grande devassa ou causará uma grande destruição.
Eu não quero aqui, porque eu tenho outros vídeos gravados sobre dízimo, fundamentado em Malaquias capítulo 3, com mais precisão, com mais propriedade. Então, queridos, interessante que as instituições, como eu disse no início, que divergem na maioria das coisas, mas no tocante ao dízimo, eles leem a mesma cartilha, pois as suas conveniências e interesses são os mesmos. Os dízimos e oferta proporciona a esses líderes religiosos mordomias, vidas tranquilas, sem o suor do rosto de cada um deles, porque eles não trabalham. A maioria são preguiçosos, muitos nunca trabalharam, não teve uma carteira assinada. Porque eu continuo dizendo, um dos melhores negócios ainda é abrir uma igreja. Ser pastor, ser um líder religioso. Eles compram carros, trocam de carros, têm as melhores casas, os melhores planos de saúde, comem nos melhores restaurantes, enfim. Desfrutam de todas essas benesses à custa dos seus membros, com os 10% do dízimo e com as ofertas que são tiradas em cada uma dessas reuniões. E as suas fundamentações são sempre texto com promessas de bênção para aqueles que dão. E maldições para aqueles que não dão. Os que dão são prometido a eles bênçãos sem medidas. E os que não dão, maldições, como tal, o seu carro será roubado, para quem tem carro, lógico, o motor vai bater, a sua panela de pressão vai explodir, a sua casa vai virar uma farmácia, enfim. São as pragas, maldições, que eles jogam sobre aqueles que não são dizimistas. Não se encerra uma reunião em denominação alguma sem que antes recolham dízimos e ofertas. Eles não esquecem. Eu participei de centenas de milhares de reuniões. Eu nunca vi uma dessas reuniões terminarem sem que se esqueça de pedir o dízimo, sem que se esqueça de recolher a oferta. É como se estivesse cobrando no final pela participação de cada uma dessas pessoas naquela reunião. É como se fosse pago o ingresso para quem ali entrou, para quem ali participou daquelas reuniões. Há incautos que chegam a dizer: não quero nem saber o que eles fazem. O problema são deles com Deus. Eles dizem assim: eu faço a minha parte. Se eles não aplicam esse dinheiro como deve ser aplicado, Deus vai cobrar deles, vai cobrar nada. Acorde, desperte. Eles estão aí anos e anos e anos e anos desfrutando desse dinheiro às suas custas, vivendo em mordomias. Essa semana mesmo eu estava caminhando, um desses que eu há muito tempo não via, talvez 2, 3 anos, passou de dia com um carrão, com a sua família, por volta assim de 9 horas da manhã. Nunca trabalhou, nunca gostou de trabalhar, eu o conheço. E assim são quase a maioria deles. Queridos, abra os seus olhos. Isso é a maior mentira do sistema religioso. Você é filho de Deus. Deus é seu pai. E como seu pai jamais irá ganhar
jamais irá barganhar com você. Você não tem que dar para que possa receber. Você não tem que dar para que possa ser abençoado. Você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos. É Ele quem cuida de você. Você não deve ficar apreensivo, nem preocupado com o dia de amanhã, porque o Pai cuida daqueles que são seus filhos. Você deve andar pela fé e tomar posse de todas as bênçãos que Ele já te deu. Dízimo foi uma ordem dada por Deus, sabe para quem? Para as 11 tribos de Israel. Porque essas tribos herdaram porções de terras. Essas tribos foram abençoadas com porções de terras. E uma das tribos, das 12, que era a tribo de Levi, esta tribo, ela não ganhou porção de terra. Essa tribo foi separada por Deus para cuidar da parte espiritual do povo de Israel, que era o povo de Deus. Então, o dízimo é bíblico, sim, para as tribos de Israel. O dízimo é bíblico sim, para aquela época, para aquele tempo. Tinha que se dizimar, mas o Nazareno veio, como ele mesmo disse, para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei, e uma vez a lei cumprida, tudo se encerrou, tudo terminou, como ele próprio disse, está tudo consumado. Esse dízimo, que não era dinheiro, e sim eram alimentos, eram produtos da terra, que seriam levados à casa do tesouro, para que na casa do tesouro tivessem mantimento. Esse dízimo era dado para a tribo de Levi. Essa tribo que foi separada por Deus para cuidar da parte espiritual do seu povo. Então, queridos, essa maldição que os líderes religiosos jogam sobre aos não dizimistas não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com nenhum de nós nos nossos dias. Não tem nada a ver com depois da cruz. Isso era para a nação toda, para toda a tribo de Israel, para todos os filhos de Jacó. Tantas maldições para aqueles que não davam, como as bênçãos para aqueles que levavam o dízimo à casa do tesouro. Então, queridos, eles divergem em muitas coisas. Cada um tem os seus ensinos, diferentes uns dos outros, seus costumes e tradições. Mas no tocante ao dízimo, no tocante às ofertas, eles leem a mesma cartilha. Então fica aí esta palavra, para que as pessoas acordem, despertem, abram os seus olhos. Você não tem que dizimar, você não tem que ofertar, você não tem que fazer nada dessas coisas, porque isso nunca foi para nós. Querido, abra os seus olhos, desperte, acorde. Acorde. Deus é dono de tudo, tudo é dele, tudo pertence a ele. Tudo pertence a ele, tudo é dele. E se você é filho dele, você desfrute de tudo quanto ele já tem te dado. Pegue esse dinheiro, invista na sua família, em você mesmo, invista nos seus filhos, ajuda os necessitados, ajuda os pobres. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Quantos de vocês que são dizimistas não têm um ar-condicionado em casa? Quantos de vocês que são dizimistas não têm, não comem bem, não comem direito, não comem
uma carne, digamos assim, porque tem que tirar 10% do que ganha para entregar nas mãos desses cães gulosos, desses lobos devoradores. E você, muitas das vezes, não consegue pagar a sua conta de luz, a sua conta de água. A sua TV é apenas de canais abertos, porque não pode ter uma operadora que lhe dê condições de ter acesso a outros canais. Quantas das vezes o seu filho te pediu isso e você não deu, e vai protelando, a sua esposa também, enfim. E você não é capaz de ajudar um necessitado esse às vezes na sua própria família, no seu próprio convívio. Você sabe disso, mas você é dizimista. E você entrega nas mãos deles, porque eles dizem que é para a obra do Senhor, que é para ajudar os necessitados, mas no final eles ajudam a eles mesmos e as suas famílias. Quantas das vezes eu vi pessoas dentro desses lugares precisando de comprar um remédio, passando dificuldade, e eles não ajudavam. Quando fazia, tirava uma segunda oferta, expunha as pessoas e tinham dinheiro em poupança, tinha dinheiro em conta corrente. Dia de segunda-feira, principalmente, é comum você encontrar os tesoureiros e pastores de muitas denominações nos bancos. Eu digo isso porque eu presenciei muito isso. E ainda presencio da cidade onde eu moro. Segunda-feira é dia deles ir aos bancos. Às vezes vai o pastor e o tesoureiro, ou às vezes só o pastor. Porque quando termina as reuniões, o dinheiro é levado para a secretaria e ali o tesoureiro entrega tudo nas mãos de pastores, principalmente em igrejas Assembleias de Deus. Igreja Batista, o modo operante é diferente, como em outras denominações. Mas as Assembleias de Deus, não. O pastor presidente é o dono da igreja. É ele que passa para o genro quando ele está na velhice ou doente. É ele que passa para os filhos ou para as filhas, né? Porque agora o que mais tem são filhas pastoras. Hereditários. Fica dentro da própria casa. É assim mesmo. É uma verdade que muitos têm medo e não têm coragem de dizer. E não concordam. Então são hipócritas, demagogos, porque discordam e ainda vivem dentro dessas sinagogas. Esta é a palavra para a nossa reflexão. Nos dízimos e nas ofertas, eles leem na mesma cartilha. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.